pode louvar a Deus aqui. Amém. Já tudo feito então, né? Você que trouxe a palavra de Deus, pegue ela nas suas mãos. Você que não tem a palavra de Deus, compra uma. Né? Eu não vou te dar não. Compra uma. Eu tive que comprar a minha primeira Bíblia. Tem que comprar a sua. Vocês se batizaram recentemente aí, ó. Compra uma Bíblia. Crente tem que andar com a Bíblia na mão. Tá? Porque a Bíblia, ela pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser no que for, mas tem que ter uma Bíblia disponível. Porque nós temos que ler e nos alimentar dela todos os dias. Amém, irmãos? Abra a Bíblia no livro de 1 Pedro. Glória a Deus. 1 Pedro. Aleluia. Vocês sabem onde é que está o 1 Pedro? Está antes de 2 Pedro. Logo ali. Garanto para vocês que tem uma capa preta, marrom, azul na Bíblia, rosa, marrom, vermelha, para outros. Está entre as duas capas. 1 Pedro, capítulo 5. Amém, irmãos? A gente brinca com as pessoas aí por mim, mas o que eu vou falar nessa noite é muito sério, tá? Então eu gostaria muito que você tivesse paciência nessa noite. Eu quero te pedir que você prestasse atenção. Eu estou aqui dependendo de Deus para passar o que Deus colocou no meu coração ontem à tarde. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, mas eu gostaria que vocês vigiassem, permanecessem no espírito de oração e de adoração a Deus, sem conversar depois que nós começarmos a pregar. Peço para vocês deixarem Deus operar nessa noite, porque realmente Deus tem algo para fazer com alguém ou esperar com nós todos nessa noite. Amém, irmãos? Vou falar de um tema que normalmente não se fala no domingo à noite, né? Mas vou falar porque Deus colocou isso no meu coração. Todos assim, eu gostaria de muita atenção. Anotem os versículos que eu vou estar passando, né? Se puder escrever, anotar algumas informações que Deus com certeza vai nos conceder, anote para aplicar no sua vida depois. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Acharam todos? Diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Versículo 9: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os meus sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo, ou em todo o mundo. Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Feche seus olhos. Em nome de Deus. Senhor, nosso Pai, nós estamos, Pai, até este momento, adorando o teu nome com cânticos, com palmas, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, adorando o Senhor com a nossa vida, com tudo que nós temos e com tudo que somos. Mas agora, Senhor, é o momento principal deste culto. É o momento que o Senhor vai falar com a igreja. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o Senhor fale, meu Deus, aquilo que é necessário para o nosso coração, para nos edificar, para nos exortar e também para nos consolar. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor use a minha vida como instrumento, Senhor, para abençoar este povo nesta noite e também ser abençoado por ti, Senhor. O Senhor abre o nosso coração, o Senhor abre a nossa mente, leva cativo o pensamento de cada um ao Senhor, para que nada nos roube a bênção, nada atrapalhe, Senhor, o andamento deste momento, que é o momento da tua palavra. Senhor, eu sei que o inferno tem se preparado, tem se levantado com seus demônios para vir contra a igreja. Mas no nome de Jesus Cristo, a autoridade que o Senhor nos deu, eu repreendo toda a fúria do inimigo, toda a fúria do inferno, todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo, tudo aquilo, Senhor, que foi forjado, toda ferramenta que foi preparada
Eu enfraqueço o nome de Jesus nesta hora, Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, queima qualquer impedimento, destrói qualquer ferramenta, repreendo em nome de Jesus qualquer demônio que tentar, meu Deus, atrapalhar o andamento da tua palavra. Cumpre, meu Deus, o teu propósito e a tua vontade na minha vida e na vida deste povo que aqui está. E que com isso tudo, o teu nome, meu Deus, seja exaltado para a tua glória, em nome de Jesus. E amém. Deus abençoe, pode se sentar. Como é que está a vida de vocês, hein? Ótimo. Graças a Deus. Está ótima, graças a Deus. Mesmo que não esteja, né? Vamos profetizar que está. Amém. Mas agora, irmãos, eu quero falar de uma coisa que é comum a todo mundo. Eu li a palavra de Deus que nos exorta a ser sóbrio e vigilante. Cada um de nós tem que ter essas virtudes na nossa vida. Ser sóbrios e vigiai, diz a palavra. Aí vem um alerta, diz assim: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, procurando uma brecha e buscando a quem possa tragar. Né? Nós sabemos que nós temos um inimigo. Você sabe disso? Ou alguém acha que não existe? Você acha que existe só Deus? Né? Quem acha que existe só Deus está enganado. Porque o inimigo existe e é tão real, e depois de Deus é a maior força que existe espiritual. Então nós não podemos brincar com Satanás. Por isso eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. É uma mensagem um pouquinho diferente daquelas que a gente traz. Aí a palavra continua falando no versículo 9, que diz assim: resistir firmes na fé contra ele, Satanás, sabendo que todos os cristãos, em todos os lugares do mundo, passam pelos mesmos sofrimentos. Você já parou, irmãos, para pensar nas suas lutas e nas suas dificuldades? Você já parou para refletir o que se passa no dia a dia com a tua vida, você sendo cristão? Os enfrentamentos que você tem todos os dias, quando sai da sua cama para o trabalho, quando chega no trabalho, quando sai do trabalho, quando vai à escola ou faculdade, quando sai de lá e vai para casa, chega em casa. Você já parou para pensar quantas lutas e problemas surgem nesse dia a dia para você? E às vezes você não sabe explicar da onde que essas lutas aparecem. Como o irmão falou, está tudo bem a vida dele. Mas será que temos observado para ver se realmente está tudo bem? E eu quero dar um alerta, irmão, não, pegando o teu gancho. Quando está tudo bem, é o momento de nós ficarmos desconfiados de que alguma coisa está sendo tramada contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra o nosso serviço a Deus, enfim, contra a nossa adoração a Deus. Por isso temos que ser sóbrios e vigilantes. O título dessa mensagem que eu escolhi dar para ele é a batalha de todo cristão. Amém? Todo cristão tem uma batalha, como eu vinha falando. Em qualquer lugar do mundo, onde existir um crente, o diabo vai estar se levantando. Quero deixar isso bem claro, que ninguém está isento de lutar contra Satanás. E pior é aquele que não luta contra Satanás. Todos temos que nos levantar em nome, na autoridade de Jesus Cristo, para poder derrotar o inimigo das nossas almas. Ele já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Jesus já tomou dele a chave do inferno, da morte. Jesus já aniquilou o poder dele. Mas enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na terra e a igreja não for arrebatada, o nosso inimigo Satanás é real e vai estar lutando contra nós, lutando para separar as famílias, lutando para derrubar nossos jovens, levar para os maus caminhos, para as drogas, prostituição, para as bebedeiras, né? Levar para o crime, levar cada um de nós para a prostituição, para atos imorais, ilícitos. Satanás está trabalhando 24 horas. Eu
Eu quero dizer para vocês que eu estou falando sobre Satanás, mas não estou aqui para exaltar Satanás, não. Eu estou falando muito sobre ele porque eu quero que você aprenda. Porque eu sei que a maioria das pessoas que aqui dentro estão não tiveram ainda um entendimento ou um ensino sobre o tema na igreja. Né? Muitos até porque não leem a Bíblia. Outros porque quando tem um culto de ensino não aparece. E assim vai. E as pessoas são leigas. Aí acontece o que aconteceu no domingo passado. A pessoa vem sem culpa, eu acredito, mas passa mal, fica endemoniada, fica possessa, e nós temos que orar, expulsar, porque a pessoa não vigia. Abre brecha na vida e as coisas vão acontecendo. Então, irmãos, preste bastante atenção. Todo cristão tem que passar lutando a sua vida inteira. Ponto. Não tem como escapar disso. É a luta do dia a dia pelas necessidades pessoais, isso é uma coisa, mas também uma batalha espiritual que é travada. É travada diariamente para que nós possamos vencer como filhos de Deus. Nós temos que saber que essa luta não é uma luta humana. Você nunca, meu irmão, vai ter que lutar com a carne de alguém. O marido lutar contra a esposa contra o marido, o pai contra os filhos contra os pais. Não existe batalha para o cristão que seja contra outro ser humano semelhante a ele. Eu, homem, não tenho que lutar contra homem. Você, mulher, homem, criança, jovem, você não tem que lutar contra ninguém feito de carne e osso. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que a nossa luta não se trava contra a carne e o sangue. Mas ela diz na palavra de Deus, Efésios capítulo 6, que a nossa luta se trava contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes dominadores e contra as hostes espirituais da maldade que estão sobre a nossa vida. A nossa vida nunca vai ter uma luta física, será sempre uma luta espiritual. E sendo uma luta espiritual, nós precisamos estar preparados para essa luta espiritual. Vocês perceberam que eu falei que tem principados, potestades, príncipes dominadores e hostes espirituais da maldade. Essa é a hierarquia do inferno. Essas são as hierarquias dos demônios que lutam contra eu e você todos os dias, tentando jogar tua esposa contra você, tentando jogar teu filho contra você, tentando roubar as vitórias que Deus já conquistou na cruz para você, tentando desviar você da presença de Deus, levando você para abandonar a igreja, a congregação, sair, largar as coisas que Deus tem dado para você. E você, irmão, precisa aprender a lutar contra isso. Porque se você não aprender a lutar contra isso, é fatal no final. Você perecerá. Porque se você não se opor ao inimigo, você nunca vai sentir o prazer de vencer. Amém? Então vamos, estão entendendo, né? Falei antes, a luta acontece no mundo espiritual. Literalmente. O que é literalmente? É algo que realmente acontece. É algo real. Não é imaginário. Não é balela. Tá? Não é ilusão de ótica. É uma luta real, travada no mundo espiritual contra demônios, potestades, principados e por aí vai. Eu tenho um grande exemplo. Satanás quer destruir tua família. Satanás ele quer roubar teus bens. Satanás ele quer pôr inimizade entre vocês, entre nós. Satanás quer roubar tua comunhão. Satanás quer roubar a tua paz, a alegria que você tem. Satanás quer roubar todas as coisas boas que Deus um dia na cruz do Calvário venceu para entregar você. Ele morreu para entregar você. Mas Satanás trabalha amaldiçoando, levantando pessoas, levantando situações para amaldiçoar sua vida e destruir sua vida. E igreja, você tem que estar vigilante. Aqui diz o Provérbios 26:2, para você marcar aí, que a maldição sem causa não encontra pouso. É como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar.
Assim é a maldição sem causa, não encontra bolso. Agora, irmãos, Malaquias capítulo 2, versículo 2 fala assim, ó: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, o nome de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Está vendo como é severo? O próprio Deus, quando nós não nos submetemos a Ele, Ele faz essa promessa de amaldiçoar até as suas bênçãos. Então nós temos que ser sóbrio, vigilante e estarmos preparados para não perder aquilo que Deus já nos deu. Ele deixa bem claro aqui, ó, Malaquias 2:2: se não ouvirdes e não propuserdes dentro do teu coração honrar o meu nome, obedecer a mim, fazer a minha vontade, eu vou amaldiçoar as tuas bênçãos. E ele ainda fala: e já estão amaldiçoadas. Por quê? Porque não aplicam isso ao vosso coração. Irmãos, quando você não colocar Deus, o Senhor Jesus, no centro da tua vida, como algo, o principal para a sua vida, o mais importante para a sua vida, você pode perder essas bênçãos de Deus e a maldição pode chegar a você. Maldição ela chega em forma de doença, tristeza, de depressão, de situações das mais severas, miséria, de uma série de coisas. Quando eu estava falando do dízimo, o dízimo é um grande agente de quebrar a maldição na vida financeira das pessoas. Porque as pessoas propõem no seu coração de adorar a Deus e dar a Ele o que já é dele mesmo, devolvendo a Ele aquilo que Ele dá de fruto do seu trabalho. Isso quebra a maldição. Isso repreende uma praga chamada devorador, que consome o fruto do seu trabalho, consome os teus bens, consome a tua prosperidade, porque você não sabe honrar a Deus com as primícias de toda a tua renda, como diz em Provérbios 3:9, e daí colher a bênção de que tudo, será multiplicado, que nem os teus celeiros vão conseguir conter a bênção de Deus na sua vida. Você tem que aprender a obedecer a palavra de Deus. Então, o diabo trabalha, primeira forma dele, de três formas. A primeira dele, com maldição. Ele trabalha com maldição. Ele diz para você: não dá teu dízimo, não, porque você está dando dinheiro do pastor comprar um carro novo. Vou falar de dízimo. Não dá teu dízimo, não é a tua oferta, porque aquele pastor vai viajar com o teu dinheiro. Ele vai comprar alguma coisa para a casa dele, vai dar um presente para a esposa. Muitos pensam dessa forma. O diabo está trabalhando no ouvido de pessoas para tentar amaldiçoar elas. Quando elas derem ouvido ao diabo e não a Deus, elas perdem sua bênção. E depois coisas sempre começam a acontecer na vida das pessoas. Tem gente que não prospera, tem gente que não sai do chão, tem gente que não cresce espiritualmente, tem gente que não se aproxima de Deus, porque não consegue ouvir e guardar a palavra de Deus no coração e pôr em prática. Então ele trabalha com maldição. Tem casas que tem doença em cima de doença. Gera-se um filho, o filho nasce doente. Gera-se o segundo filho, o outro também tem problema. Gera-se o terceiro filho, o outro também tem problema. Tem casas que ninguém consegue adquirir o mínimo para a provisão da sua família. Tem que viver de restos. Tem que viver de migalhas. Tem que viver, da humilhação. Por quê? Porque não aprende a guardar a palavra de Deus no coração e praticar. Tem gente que não sai de dívida. Tem gente que não sai de dívida. Fez algo errado, abriu uma brecha e o inimigo entrou e começa a destruir as suas finanças. Você foi induzido a comprar mais do que você poderia pagar, gastar mais do que você ganha, e daí você vai consumindo até a reserva que talvez você já teve, para cobrir a maldição
muitos lares por aí. Você está entendendo? Eu não estou aqui julgando pessoas. Eu estou compartilhando algo que Deus colocou no meu coração ontem, numa ministração que nós tivemos. Né? Talvez não foi pregado dessa forma que eu estou pregando aqui, mas eu acrescentei muitas coisas ali. Eu fui estudar sobre isso hoje e acrescentei muitas coisas. E estou trazendo também algumas experiências da minha própria vida. Maldição, irmão, ela existe para quem é desobediente. Eu vou dar um exemplo da minha vida e não da vida de ninguém. Eu e a pastora Rosângela. A vida, eu vou falar dela, né? Na questão matrimonial. Hoje tem muita gente que não dá certo no seu casamento e não sabe por quê. Isso eu estou falando para quem desobedece, tá? Eu só vou explicar. A pastora Rosângela veio de uma família onde até ela, mas dela para trás, mãe, todas as tias, todos os tios, por parte da mãe dela, que a gente conhece, todos, sem exceção, os primos, todas as gerações da família dela para trás, não conseguiram ser felizes no casamento. Nenhuma pessoa. Todas as pessoas têm 2, têm 3, ou estão sozinhos, separados, divorciados, tiveram suas famílias divididas por conta dessa questão aí, de ser amaldiçoado nessa área, porque ninguém nunca tomou a posição em Cristo para quebrar essa cadeia de maldição. Eram todos desobedientes. Todos não tinham nenhum compromisso com Deus. E todos pereceram na sua vida conjugal, sentimental, matrimonial. A pastora Rosângela começou do mesmo jeito, como eu disse para vocês em outros dias que eu falei, e nós também não dávamos certo no casamento. Há 20 e tantos anos atrás, nós também nos separamos, porque não dava certo. Mas quando ela se posicionou como serva de Deus, na época, já convertida, entendeu isso, porque nós nos separamos e Deus trabalhou em nossa vida separados, durante 6 meses aproximadamente. Quando ela entendeu isso lá, e eu também entendi aqui, porque nós estávamos separados, e buscamos ao Senhor, o que aconteceu? Ela quebrou essa cadeia de maldição que chegaria na vida dela. Ela passou a obedecer a palavra de Deus, e dali para cá cessou. Vocês estão entendendo? É assim que funciona a maldição. Mas se não tiver causa, ela não encontra bolso. Eu não estou falando, a maldição é hereditária. Hereditária é por desobediente. Tem famílias que todos morrem de câncer, tem famílias que têm várias doenças, tem famílias que têm coisas absurdas, vícios na família. Por exemplo, na parte do meu pai, agora vou falar de mim. A família do meu pai, eles eram 13 irmãos. Tirando algumas desses 13, 3 ou 4 mulheres, 3 mulheres, uma faleceu, 2 ainda estão vivas, mas elas não caíram nessa maldição. Mas os maridos não caíram. Todos os irmãos do meu pai foram alcoólatras. Meu pai foi alcoólatra durante mais de 20 anos. E eu, quando comecei a minha juventude, eu estava no mesmo caminho. Gostava de tomar todas também. Graças a Deus, eu encontrei Jesus. Amém? Quando eu conheci Jesus, foi a primeira coisa que eu fui liberto, foi a desgraça desse vício de bebida e tudo mais. E depois teve outro, droga, cigarro e tudo mais. Mas eu estava debaixo de uma maldição. Por quê? Porque até o meu pai não tinha um homem temente a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, cumprindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Eu me posicionei no mundo espiritual, nessa guerra que eu estou falando que travamos, e Deus nos deu graça, teve misericórdia de nós, nos limpou, e até aqui, graças a Deus, já fazem mais de 20 anos que nós estamos na presença de Deus. E depois veio muitas outras bênçãos e consequências disso. Então só estou dando um testemunho de como o diabo trabalha na maldição. E às vezes você dentro da tua casa tem alguém que está debaixo de uma maldição e você não sabe como, então entenda agora. Pessoas que se envolvem com o ocultismo, pessoas que se entregam para ser médiums, para receber
espíritos, que nada mais são demônios, né? Eu sei, porque também passei por lá. Conheci. Também fiz trabalho. Vi minha mãe fazer. Nunca foi pai de santo, não. Mas, né, eu sou filho do santo, né? Graças a Deus. Pai de santo não, é filho do santo, eu sou. Então, irmãos, entendam uma coisa: quem se envolve com feitiçaria, com macumbaria, com cartomancia, com leituras de mão, com leituras de sorte, quem se envolve com situações desse tipo, astrologia, nada mais é do que feitiçaria, do que ocultismo. Você está traindo maldição para a sua vida pessoal. Porque todos essas áreas que eu falei são regidas por demônios. Você já viu Deus algum dia ser favorável à feitiçaria, à macumbaria na Bíblia? Ele condenava com a morte os que praticavam feitiçaria, deveriam ser apedrejados. O povo dele que se envolvia com essas coisas ocultas deveria ser morto, porque Deus não permite maldição no seu arraial. Quem consultava mortos, aquele que vai no centro de macumba, achando, no centro espírita, vamos falar assim, né? Achando que o teu pai ou a tua mãe que já morreu vai vir ali e vai falar com você. Irmãos, Saul fez isso. Ele foi consultar uma mulher que nada mais era do que uma feiticeira, a pitonisa lá que fala. E ele achou que Samuel, o profeta que já havia morrido, tinha incorporado dela, estava falando com ela. Saul fez isso. E Deus, ele classifica o pecado de feitiçaria, é rebelião, né? Fala, igual ao pecado de rebelião. É a mesma coisa, um pecado para a morte. E você sabe o fim de Saul trágico que foi para ele e para a sua família. Então você está entendendo, irmãos? A maldição que o diabo tenta colocar sobre nossas vidas, ela tenta vir por essas áreas. Se envolver com feitiçaria, irmãos, com esse negócio de espiritismo, kardecismo, meu irmão, você está falando diretamente com os demônios. Você está falando diretamente com Satanás. Satanás, ele tem um agente dele perto de você todo dia, aonde você pisa. Você está protegido por Deus, mas ele sabe o que você gosta de comer, ele sabe a cor que você gosta, ele sabe, né, o que você planeja fazer, porque você acaba comentando com outras pessoas, porque Satanás ouve. Os demônios ouvem. E daí é onde eles entendem os seus planos para poder destruir, entendeu? Seus projetos, seus sonhos pessoais. Então não se esqueça que Deus está com você, te protegendo, te guardando, enquanto você está obedecendo. Quando você deixar de temer a Deus e desobedecer, Satanás pode atingir sua vida e sua família com uma maldição lançada. Porque ele está em derredor. Lembra do que Pedro falou na palavra? Buscando uma brecha e a quem possa pagar. Tá? Então, olha aí, trabalha com maldição. Segunda forma que Satanás trabalha. Essa é mais clássica e é mais light também. Satanás trabalha oprimindo as pessoas. Oprimindo é estar próximo da pessoa, lançando setas malignas, lançando pensamentos malignos, atormentando a paz daquela pessoa para que ela se sinta oprimida, para que ela se sinta triste, para que ela se sinta derrotada, para que ela se sinta cansada, para que ela se sinta doente de uma forma ou de outra. Ele oprime as pessoas sem tocar nas pessoas. Os demônios fazem isso. Tem demônios encarregados, meus irmãos, apenas de lançar doença sobre as pessoas, de provocarem isso na vida das pessoas. Então ele trabalha por opressão. Tá? Ou seja, ele pode colocar uma dor, um cansaço, uma tentação, um desejo na sua vida que vai fazer você pecar e cair da presença de Deus. Vai prestar atenção aí. Para não dizer que não existe opressão,
vou quebrar isso com duas palavras. A primeira delas, Salmo 42, 9. Velho Testamento. Para ninguém ficar falando, mas o Velho Testamento não fala disso, ou o Novo, não sei o quê. Então eu estou falando aqui. O salmista disse assim: Deus, a minha rocha, eu digo, por que te esqueceste de mim? Por que que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? O salmista se queixava a Deus porque ele chorava, ele pranteava, ele soluçava de chorar por conta da opressão sofrida pelo seu inimigo. Você está entendendo, irmão? Tem muita gente que está lá dentro de casa, trancada num quarto. Tem outros que estão lá que não falam com ninguém. Tem outros que não querem comer. Tem outros que se sentem tão mal fisicamente, mentalmente, psicologicamente, e não tem nada. Está apenas sendo oprimido. Satanás fica de longe com seus dardinhos inflamados. Tenta lançar os dardinhos. Tenta lançar pensamento. Tenta lançar coisas que façam você acreditar que você está sendo infeliz, destruído, doente, para baixo. Ele tenta fazer isso na vida das pessoas. Ele trabalha oprimindo as pessoas, forçando a barra de fora para dentro. Você já foi trabalhar com um chefe que te persegue? O chefe oprime você, tira a tua paz de longe. É uma palavra, é um gesto, é alguma coisa que você se sente mal, você quer sair do emprego, você quer fugir dali. Satanás também usa pessoas para fazer isso. Está entendendo, irmão? Trabalha por opressão. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está falando de Jesus. Jesus ungido por Deus para andar por toda parte curando os oprimidos do diabo. Mais uma vez a palavra de Deus nos explicando que Satanás oprime as pessoas. Vamos acordar espiritualmente e vamos ver se a causa dos nossos males não está sendo alguma coisa espiritual. Nem tudo é diabo, mas pode ser alguma coisa espiritual. Tem crente que é favorável. Tem crente que ele mesmo cria confusão, ele arruma um problema, e daí ele vem e diz: o diabo se levantou contra mim. Não, você não vigiou, você criou confusão, você falou demais, você se excedeu o teu limite. Sabe? O diabo não tem nada a ver com isso. Ele já sabe que você está tão longe de Deus que ele sabe que você vai criar confusão e vai se matar sozinho. E daí ele deixa, porque agora é dele, foi o diabo que fez. Tem gente que faz assim. Gente, o diabo oprime as pessoas. Cuidado com sonhos, com pensamentos impuros, com tentações e uma série de outras coisas. Vou falar mais rápido, senão eu não vou conseguir pregar o resto. Agora o diabo, além de trabalhar com maldição, com opressão, ele também trabalha com possessão. Sabe como é que é a possessão? Antes ele estava fora. Eu estou aqui, em volta de mim está cheio de anos. Eu estou na bênção, estou na presença de Deus, estou obediente. O diabo está lá fora, mesmo assim ele tenta me oprimir. Por mais que essa barreira de anjos me proteja. Aí eu vou lá e sou oprimido e eu caio numa tentação. Que moça bonita aqui, além. Vou dar uma conversadinha com ela. Daqui a pouco rola o clima. Eu vou lá e eu adultero, pé. Já fui onde? Adultero. Pé, fiz algo errado lá. Traí minha mulher, traí minha família com outra mulher. Satanás viu uma brecha aberta nessa barreira que me protegia de Deus. Aí ele já não oprime mais. Aí o que acontece? Eu dou legalidade para que ele venha me possuir por causa do pecado que eu cometi. Aí ele não fica balançando o dardo. Porque quando eu caí no pecado, não pensa que o Espírito Santo de Deus está aqui dentro do meu coração, não, irmão. Um homem que adultera não tem nada de Deus na sua vida. Sabe? Ele está vazio de Deus. Aí o diabo é um espírito mesmo. Satanás, os demônios são espíritos.
ele achou a brecha, ele vai vir aonde? Possuir a pessoa e levar essa pessoa ao fundo do poço. Daí talvez acontece, de andar na igreja, alguém cai endemoniado. Por quê? Porque está debaixo de maldição, porque abriu uma grande brecha, pecou gravemente, não se arrependeu, não reconheceu o seu erro, né? E daí está sendo capaz do diabo. E o diabo está usando a pessoa. Ela nem sabe, mas o diabo está usando ela, está morando nela. E o Espírito Santo de Deus não vai estar nela enquanto o diabo estiver ali. Porque não tem lugar para dois espíritos na vida de frente. Ou ele tem o Espírito Santo de Deus, e se ele não tiver, provavelmente vai ter um espírito maligno ali que o assole e o assombre. A palavra de Deus fala de Saul. Saul desobedeceu a Deus, diz a palavra que Deus retirou de Saul o seu Espírito Santo e enviou em Saul um espírito maligno para o atormentar. Por causa da desobediência. O Espírito Santo sai quando o crente desobedece, ele se entristece, ele se afasta da vida do crente. E é onde o crente abre as brechas e o diabo entra e bagunça com tudo. Aí ele vem cumprir sua missão: roubar, matar e destruir. É o que o diabo faz. Mas glória a Deus que Jesus disse sim, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância, né? Aí o diabo se quebra nessa. Mas é por aí que acontece. Então a possessão acontece, irmãos, quando alguém dá uma liberdade, quando deixa uma brecha para ser possuído. Tá? Marcos capítulo 1, versículo 23 diz assim: ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou. Disse na sinagoga, na casa de Deus, aonde se adorava a Deus, aonde se ouvia e pregava-se a palavra de Deus, tinha um homem possesso de demônio, imundo, por um espírito imundo. Tinha endemoniado dentro da igreja. Para você ver como é que é a história. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 7. Saíam de muitos possessos dos espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Quando os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus, muitos foram libertos de espíritos imundos que habitavam na vida das pessoas. Bom, nós já tivemos que expulsar demônio de muita gente. Nós já tivemos algumas experiências terríveis, sabe? Não pensa que é brincadeira. Satanás, quando ele possui uma pessoa, quando ele consegue, para ele não é os demônios, Satanás não incorpora no ser humano, porque não tem como, por causa do seu poder, da sua força. Aí os demônios incorporam e fazem aquela pessoa chegar à destruição. Eles vão até tentar matar a pessoa. Se essa pessoa não for liberta e não for salvo por Jesus urgentemente, provavelmente essa pessoa vai se destruir e vai ser infeliz até a sua morte. Então, irmão, Satanás trabalha nessas três áreas: maldição, opressão e possessão. Vamos abrir o olho e vigiar. Por onde é que o diabo ataca? Grava lá, ainda tem tempo. Vou tocar você 9:30. 1 João capítulo 2, versículo 16. Diz assim, ó: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Você entendeu aqui? Satanás trabalha nessas áreas na vida de qualquer ser humano, qualquer um, seja do crente ou seja do ímpio. Ele trabalha aqui. Fala das concupiscências dos olhos, está relacionado à visão. Você está entendendo? Está relacionado à sua visão. Os teus olhos, muitas vezes, veem coisas e querem coisas que Deus não quer para a tua vida. Exemplo: Adão e Eva viram aquela árvore maravilhosa, viram aquela fruta maravilhosa, estavam proibidos de comer, mas sofreram a tentação, viram e foram lá e comeram. Consequência: morte espiritual. Desobedeceram. Seus olhos fizeram eles pecar. Você está entendendo, irmão? Ló, lembra de Ló, sobrinho de Abraão? Se reuniram porque eles estavam tendo problemas com seus servos. Aí Abraão disse: para que lado você quer ir? Ló olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, aquelas campinas verdes, pasto dos animais, água em abundância.
um lugar próspero, uma cidade maravilhosa que tinha tudo, tinha shopping lá, cinema, tinha casa de prostituição, tinha parque de diversão, tinha parque aquático, tinha praia, tinha tudo em Sodoma. Ele olhou para aquilo, seus olhos reluziram. O que aconteceu com Ló? A cidade foi destruída por conta do pecado, Deus destruiu a cidade. Foi mandado Ló sair com sua família de lá. Ele conseguiu sair com as suas 2 filhas. E a mulher, no meio do caminho, a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque o amor dela estava lá no pecado, estava lá na prosperidade, estava lá nos prazeres. Porque os seus olhos viram aquilo que era bom. Se você olhar na Bíblia, meu irmão, a maioria dos homens de Deus que caíram na sua fé, caíram por causa da concupiscência dos seus olhos. O desejo de querer algo que viram. Seja algo humano, seja algo material, seja algo, sei lá, monetário. Em algum lugar eles viram alguma coisa que chamaram a atenção e abandonaram a Deus. E caíram na sua fé por conta do pecado que cometeram através dos seus olhos. O diabo trabalha e tenta todo dia nos fazer pecar pelo que nós olhamos. Não tem um homem dentro desse ensino aqui que quando vê uma moça de biquíni na sua frente não tem um jeito de olhar. Você não olha, pastor? Você não olha, pastor? A gente evita. Mas todo homem é tentado pelos seus olhos. Não tem um jovem masculino aqui, vamos falar, que se for na praia e ver uma moça de biquíni, não é tentado a olhar o corpo daquela mulher. Não tem um pastor, não tem um obreiro, não tem um diácono que vem me dizer que não consegue, que não olha porque é santo demais, porque isso é mentira. É só por dizer que não olha, ele está pecando, né? Então, irmãos, a tentação nos leva a pecar. Olhar não tem problema. O problema é quando você começa a desejar, aí você já adulterou na tua mente. É a mesma coisa que fazer lá. Está entendendo? Você lembra de Davi? O que Davi fez? Sabe por que Davi caiu? Porque em vez de ele ir para a guerra, que era a mulher dele, lutar na frente de batalha, ele foi passear no terraço do palácio. Daí ele olhou na casa vizinha, tinha uma moça na varanda tomando banho. Casada, mulher do amigo dele, bonita, devia ser um violão. Entendeu? Ele desejou ela. Tanto desejou que mandou trazê-la. O que aconteceu? Dormiu com ela, engravidou ela e ainda mandou matar o marido dela. Consequências graves, maldição na sua casa. Todos os seus filhos passaram por tribulações e ele mais ainda por conta, meu irmão, de ter pecado com os olhos. O diabo trabalha nessa área. Não abriu os olhinhos, mas para vigiar contra o pecado. A Bíblia tem um versículo que diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus capítulo 6, versículo 22. Agora diz no 23 assim também, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Aí Mateus capítulo 18, 9 fala assim, se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida, no céu, né? Com um olho só do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno de fogo. Jesus fala isso. Se for para pecar, meu irmão, se o teu olho te afasta de Deus, dá um de bota um tapa-olho, vai qualquer coisa. Arranca ele, sei lá, elimina isso da tua vida. É simbólico que nós estamos falando, que Jesus está falando. Mas o teu olho é a grande entrada de pecado na tua vida. Aí fala no mesmo versículo lá de 1 João, lá fala assim, olha, sensação ou de concupiscência da carne. Carne é prazer. O diabo trabalha na carne do ser humano. A nossa luta é entre o espírito e a carne. Nós militamos diariamente o espírito que é uma coisa, a carne que é outra. Aí o crente peca e nem diz o pastor, né? Eu vou repetir até que eu ouvi falar desse dia, a carne é fraca. E daí eu pequei.
Mentira. O diabo fala, mentira. A tua carne não é fraca, o que está fraco é o teu espírito. Se o teu espírito estivesse forte, você não pecava. A carne é fraca, né? Eu pequei porque a carne é fraca, sabe por quê? A mulher era bonita. Era muito dinheiro que tinha lá, eu pequei, a carne é fraca, aí eu não passa. Não. A carne estava muito forte ali. A carne estava tão forte na tua vida que derrubou você da presença de Deus. O Espírito nem aparecia em você. Porque você pecou, você não está no Espírito, você está na carne. Você queria prazer, você queria desejo, você queria matar a tua vontade física e humana. A Bíblia diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? Romanos 8,8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 1 Pedro 2,11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais da concupiscência da carne, as quais combatem contra a alma. Carne, desejo, a sensação, o prazer, combate contra o teu espírito, derruba e destrói a tua alma que está sendo construída para a eternidade com Deus. Se você está na carne, você não pode estar no espírito ao mesmo tempo. O diabo trabalha pelos olhos, mas também trabalha pelos desejos da carne, pelo prazer sexual, pelo prazer da imoralidade, pelo prazer ao dinheiro, pelo luxo, por uma série de outras coisas. Então, igreja, isso é batalha espiritual, nós temos que aprender a lidar com isso. O diabo trabalha aí. Mais uma coisa, fala assim, a soberba da vida. O que é soberba? O que significa soberba? Orgulho. Soberba está ligada ao orgulho. Por que Satanás foi banido do céu? Porque eu sou soberbo. Tem muito crente que é soberbo. Tem muito ser humano que é soberbo, prepotente, né? Altivo, anda de peito estufado, nariz empinado e acha que é melhor do que os outros. Poder, se te der poder, muita gente por causa do poder perde a batalha espiritual, porque a soberba enche o seu coração. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 16, 18 sobre a soberba. A soberba precede a destruição. Voltando. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Quem é altivo, quem é soberbo, nunca será vencedor. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O diabo trabalha nos olhos, carne e na soberba do ser humano. O ser humano que tem muito dinheiro acha que é melhor que os outros, esnoba os mais fracos. O que acha que sabe muito esnoba os que têm menos conhecimento. É, mãe? Hoje a sociedade vive do ser e do ter. Eu sou alguma coisa, ou eu tenho alguma coisa, eu tenho valor. Isso é soberba, isso é pecado, isso te leva para o inferno. Isso não traz benefício nenhum na tua vida espiritual. Você pode ter e pode ser alguém, mas a humildade tem que estar grande dentro do seu coração e na sua vida. Vocês estão entendendo? Satanás trabalha por aí 24 horas por dia, tentando amaldiçoar, oprimir, possuir. Trabalha na visão, na ganância, trabalha no prazer, na carne, trabalha na soberba, que é no orgulho. Mas também, irmãos, tem um escape para todos vocês e para mim também, que somos crentes. Deus nos dá armas para vencer esses ataques de pecado. A Bíblia diz que nós temos várias armas que nos fazem vencer. Agora eu quero saber se você sabe usar essas armas. A primeira delas, o sangue de Jesus Cristo. Você sabe o poder que tem no sangue de Jesus Cristo? Você tem conhecimento de que o sangue vertido na cruz do Calvário, ele muda a história de vidas? Ele perdoa em primeiro lugar pecados. Ele redime o ser humano e o aproxima de Deus. O sangue de Jesus. O sangue. Estou falando de sangue
andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas você tem que tomar posse disso na sua vida. O sangue vertido da cruz não foi só o sangue de um homem correndo, foi o sangue do próprio Deus derramado por você. E você tem que aprender a ter esse sangue cobrindo toda a tua vida, todo o teu ser, tua mente, teu espírito, tua alma, para você poder vencer o diabo que tenta te derrubar todo dia, irmão. Tenta trazer coisas erradas, ruins, más para a tua vida. O sangue de Jesus Cristo te cubra. Amém? Amém? Nós temos que aprender a orar a palavra e tomar posse do que a palavra diz. O diabo, teu acusador, chega para te acusar, dizer que você pecou, que você não é ninguém, que você não tem salvação, que você vai para o inferno, que você é um derrotado. Mas você pode dizer para ele que mesmo que ele tenha pecado, o diabo, mesmo que você tenha pecado, você pode dizer para o diabo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Me limpa, me lava, me redime, me aproxima de Deus. O sacrifício perfeito. O sangue de Jesus tem poder de levar cada um de nós à presença de Deus, irmãos. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar, no lugar de Deus, pelo sangue de Jesus. Nos leva diante de Deus, nos leva no Santo dos Santos, nos leva diante do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. O sangue nos dá vitória contra o diabo. O nome de Jesus. Como é que se repreende o demônio? No nome do Jorge. Sai no nome do Jorge. Sai no nome do Tiagão. Olha, ele é grande, vai ter que sair aqui. O Tiago é forte, por favor. Vai ter que sair. Não, irmãos, é no nome de Jesus. Você repreende uma enfermidade. No nome de Jesus é a autoridade que Deus te deu. O nome dele é sobre todo nome. Ora em nome de Jesus. Eu rejeito a enfermidade. Em nome de Jesus eu te declaro curado. Em nome de Jesus eu te declaro abençoado. É o poder do nome na tua vida. Você, quando orar para qualquer coisa, a oração ela tem validade, mas você tem que no final terminar em nome de Jesus. Por quê? Porque é somente pelo nome de Jesus, através de Jesus, que você consegue chegar a Deus. Então, irmãos, o nome de Jesus, nós temos que falar do nome de Jesus. Nós não podemos fazer do nome de Jesus um nome comum, simples. Nós temos que propagar esse nome de Jesus. Quando o nome de Jesus é falado, é anunciado, é pregado, as trevas, some. Porque o poder do nome de Jesus dissipa as trevas. O poder do nome de Jesus expulsa os demônios. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano alguma. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. No nome de Jesus. Eu sempre estou demorando, mas está acabando. O nome de Jesus, ele nos acrescenta bens. Quando eu oro no nome de Jesus, a Bíblia diz assim, tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Você não pode pedir em nome da Silvia, em nome da irmã Lindaura, em nome da Ranier, não pode pedir em nome de ninguém, em meu nome. Você tem que pedir em nome de Jesus Cristo, e Ele concederá o desejo do teu coração. Se você crê que o nome dele é poderoso para acrescentar bênçãos sobre a sua vida. O nome de Jesus traz salvação, você sabia? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode invocar o nome que você quiser. Maria, Pedro, Paulo, João, José,
Marta, Lázaro, pode chamar Judas, pode chamar o Vladimir, pode chamar quem você quiser. A salvação só vem pelo nome de Jesus. Você só pode ter se você invocar Ele, o nome dele sobre a sua vida. Ele traz salvação. Atos dos Apóstolos 2:21 fala isso. A armadura de Deus é outra arma para vencer o diabo. Eu falei no começo, Paulo falou, revestidos de toda a armadura de Deus. Isso é literal. Paulo estava preso numa prisão romana, numa casa lá, prisão domiciliar, acorrentado a soldados romanos. Deus deu a visão para ele, ele olhava para a armadura dos soldados e ele escreveu a armadura de Deus. Ele olhava para o uniforme do soldado, para a armadura, a couraça, o cinto do soldado, a espada do soldado, o escudo que ele tinha, o capacete que ele usava, as botas que ele usava, e ele foi escrevendo a armadura de Deus, o capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? O escudo da fé, a palavra de Deus que é a espada, e assim foi escrevendo. Essa armadura é literal no mundo espiritual. Você pode ter sobre você e vencer todas as lutas contra o inimigo. E agora, para encerrar, as brechas. Fecha a brecha. Teu olho te faz pecar? O que a gente faz? Arranca o olho. Fecha as brechas da vida. Você que não é casado, casa, meu. Vai lá no cartóriozinho, dá entrada na documentação, casa, fecha uma brecha na sua vida. Seja honesto com Deus e reconheça se está errado. Sabe? Você que é namorado, para de dormir com a tua namorada. Espera para casar, depois você pode dormir à vontade com ela. Fecha essa brecha na tua vida, para que o diabo não venha desgraçar a tua vida. Você está entendendo? Você não consegue pagar suas contas? Fecha as brechas. Vai lá onde você deve, humildemente, e pede para a pessoa negociar com você o que você deve. Diz para ele, eu quero pagar, mas eu não posso pagar tudo. Eu posso pagar X, mas vai lá e paga. Nem que seja R$1 por mês, seja homem ou mulher, para peitar esse problema e enfrentar. Fecha as brechas da tua vida. Entendeu? Para de mentir, fala a verdade. Fecha essa brecha, não deixa o diabo te pegar pela mentira, porque senão você se torna filho dele, porque ele é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. João dizia para as crianças toda a fé. Então, irmão, olha só o que você tem que fazer. Você tem o Espírito Santo na sua vida te monitorando 24 horas. Você não está sozinho. O Espírito Santo está presente dentro de você. Então você tem que começar a entender o que Deus quer para você vencer essa batalha que você trava 20, a 10, a 30, 40, sei lá quantos anos na sua vida. É casamento que não dá certo, é doença na família, é miséria na família, é problema, é briga, é discórdia, é confusão, é falta de paz. Tudo isso está assolando a igreja de Deus e acabando com ela. A igreja fica cheia quando se prega prosperidade e cura. Por que o povo quer cura e prosperidade se Jesus não veio para fazer isso? O povo quer vitória. Porque o povo está derrotado, porque o diabo está oprimindo o povo. Nós não podemos perder tempo em pregar prosperidade, em pregar cura. Nós temos que pregar salvação. Depois que você é salvo de verdade, toda vitória vem na sua vida. Está entendendo? Muitos perdem tempo de pregar prosperidade. A igreja aqui estava fazendo 3 cultos por dia. Se enchesse e falasse de prosperidade. Em momento nenhum Jesus disse na Bíblia que vinha para trazer riqueza. Muito pelo contrário, ele veio e demonstrou que era ser humilde e pobre. Ele não veio dizer que nós íamos ter vitória em todos os momentos da vida, não. Nós íamos ter lutas. Talvez teríamos uma vitória, mas não sempre lutas. Então, igreja, Satanás está deturpando a igreja de hoje. Está tirando a fé dos homens. Está afastando as pessoas de Deus com os seus ardis. E nós temos que entender. Nós temos a autoridade de Deus na nossa vida para vencer o diabo. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisares e serpentes e escorpiões.
Jesus falou isso. Eu vos dou autoridade. Essa autoridade não acabou na cruz do Calvário. Essa autoridade continua até os dias de hoje. Jesus deixou a sua palavra. Palavra viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Capaz de penetrar no mais profundo da alma, a ponto de dividir, na escuridão, aonde ninguém consegue chegar. A palavra de Deus chega no profundo do teu coração. Se você tiver essa palavra, ela é viva e eficaz em sua vida, ela se cumpre. Como é que Jesus venceu o diabo? Fala para mim. Jesus venceu o diabo com água benta? Jesus venceu o diabo com, sei lá, qualquer outra coisa que podia untar de ser ungido? Ah, vassoura ungida, uma caneta ungida, uma rosa que murcha, uma oferta grande. Não, Jesus venceu o diabo exclusivamente pela palavra. Mateus capítulo 4. Se és o Filho de Deus, diz para essas pedras se tornarem pães. Que estava morto da fome, né? 40 dias de jejum, o diabo foi onde? Tentar ele onde ele mais precisava. Aí Jesus olha para ele e responde assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Resposta de Jesus. Aí o diabo levou ele à cidade santa, colocou ele no pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Vai se livrar. E eles se susterão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus novamente respondeu: também está escrito, palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. A maioria dos crentes não conhece nem o versículo bíblico. A palavra de Deus, irmãos, tem que estar decorada no nosso coração. Nós temos que lê-la todo dia, que é a hora de nos dar vitória. Tem gente que não lê a Bíblia nunca, vem ler aqui quando o pastor vai pregar. Aí olha só, novamente o diabo levou Jesus a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. Dinheiro, muito dinheiro, muita riqueza. Aí ele disse assim, ó: tudo te darei. O diabo falando para ele. O diabo faz isso para a gente todo dia. Tudo te darei se prostrares e adorares. Aí olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Quantas pessoas estão trocando Deus por um emprego, por um salário melhor, por uma vida melhor, e estão deixando Deus no chinelo? A palavra está dizendo. Quantas pessoas estão buscando riqueza? Quantas pessoas estão buscando facilidades para a vida, jeitinho brasileiro para isso, jeitinho brasileiro para aquilo, e o diabo está dando risada e aplaudindo muito crente. Irmãos, vamos voltar para a palavra de Deus e vamos entender que essa batalha espiritual é real. É real. Você tem que estar preparado. Você quer ser vencedor, você tem que se preparar, você tem que conhecer a palavra, você tem que ter vida de oração, você tem que jejuar, você tem que buscar a armadura de Deus, você tem que confessar os seus pecados, você tem que nascer de novo. É só assim para vencer. Quer acabar com a doença? Quer melhorar o casamento? Quer acabar com a miséria? Quer que os teus filhos sejam frutíferos na sua vida, prósperos? Volte para a palavra. Vença a luta de todo cristão. A batalha espiritual que é travada 24 horas por dia. Vença com esses princípios. Vença com a palavra. Vença com o que Deus está te dando, com as armas que Ele te deu, com os dons que Ele te deu, com os talentos que Ele te deu. Vença as tuas lutas pelo poder do nome, do sangue de Jesus, pelo Espírito Santo que está em você. Para de chorar que está ruim, está difícil, e levanta a cabeça, meu irmão, porque a vitória é certa. No nome de Jesus, nós temos que tomar posse. Muita gente desistindo, largando sua fé,
largando a mão do arado, largando seu ministério, largando coisas que fazia para Deus. Por quê? Porque começa a botar desculpa esfarrapada. Porque está difícil, porque não sei o quê, porque não dá isso, porque não dá aquilo, porque fulano é isso, colocando a culpa em outras pessoas quando é você mesmo que não sabe lutar e vencer as suas próprias batalhas. Vença a depressão, vença a doença, vença a tristeza. Tudo isso a Bíblia te dá certeza. Basta você apenas crer e confessar o Senhor como Jesus, Senhor da tua vida. Amém, irmão? Se coloque em pé. Nós vamos orar para encerrar esse culto, que eu já falei demais. Né? Vocês sabem que eu falo bastante. E eu tinha que falar isso. Tem gente que precisa ouvir isso. Tem gente que precisa ouvir isto. Você não pode ter apenas escutado. Você tem que ter ouvido. Ouvir e deixar a palavra entrar no coração. Viver ela. Viver ela. Chega, irmão, de sofrer nas mãos do diabo. Você, quando pensa que está tudo bem, aí que pode estar tudo errado. Verdade. Vigia, seja sóbrio. Coloca a tua vida no altar, faz um concerto com Deus. Não abre brecha na sua vida, porque Deus quer te dar vitória. Deus não quer te ver chorando e sofrendo e passando qualquer tipo de necessidade. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo isso é para nós, somos herdeiros das coisas de Deus. Tem gente presa a um vício, tem gente preso a um amante, tem gente presa a tantas coisas que o diabo colocou na sua vida. Se liberta. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está entendendo? Nós precisamos de libertação.